Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao pastor Adriano e Vanessa pela confiança de estar trazendo a palavra. E vai ser uma palavra bem gostosa, porque vocês vão nos ajudar hoje. Amém? Aleluia. E em segundo lugar, eu quero agradecer o Daniel e a Maraís. Fique de pé, esses dois casal lindos aí, o Rony e a Mari. Sabe, irmãos, esses são... Dá uma salva de palmas para eles. Pode sentar. É gostoso, irmão, quando a gente está em outro lugar e a gente vê alguém que a gente convidou junto com a gente. Isso nos dá mais segurança, viu? Amém? Amém, queridos. E... Peraí, só um pouquinho, tá? Peraí. Não concordo. Mas eu concordo. Mas eu não quero. Eu não quero. Sinto muito, mas eu não concordo. Sinto muito, mas dessa vez eu não vou abrir mão. Você me prometeu. Eu quero. Meu Deus. Será que é tão difícil? Você nunca me entende? Só pode ser um rema. Parece até fácil te entender, né? Como assim? Eu sou difícil de entender? É simples me entender. Isso foi um rema de Deus, porque não é fácil te entender. Ai. Tá certo. Aqui, né? Na frente de todo mundo, esse teatrinho, né? Tá bom. E agora? E agora? O que a gente faz? A gente senta e conversa. E conversa. Gente, foi... Pode bater palma pra gente? Vai, a gente se esforçou muito. A gente se esforçou muito para fazer uma coisa tão simples, mas a gente em casa ficamos aqui imaginando e pensando como no dia a dia a gente tem umas discussões tão bestas, não é verdade? E assim começa uma briga. E qual era a solução que a gente apresentou aqui? Eu falei de sentar, mas vou ficar de pé, peraí. De sentar e conversar. Amém? Mas, antes de tudo, a gente fez o teatro aqui. Eu quero dizer também que nós temos conosco a presença do nosso pastor Luiz Fernando e a sua esposa Lídia. Eles estão ali sentados. E para nós também é uma honra e um prazer recebê-los aqui, viu? Obrigado. É um sinal também do que eles também confiam na gente lá na igreja e aqui eles estão conosco também nos apoiando. Amém? Então, essa pequena encenação aqui, que foi tão interessante em casa, que quando a gente estava ensaiando, o meu filho, ele correu para o quarto e fez assim, o que está acontecendo? Ele pensou que a gente estava brigando. Aí ele foi correndo para o quarto. E eu caí na risada. Eu falei, não, filho, a gente está insistindo em fazer uma coisa e a gente está errando numa palavra. E a gente estava insistindo muito, só que aí a voz foi aumentando, né? Não, fala, olha, vamos lá, de novo, mas eu não concordo. E aí, não sei o quê. E o meu filho correu e foi ver o que estava acontecendo. Me alegrei, porque se ele correu surpreso, é que a gente disfarça bem as nossas brigas em casa, certo? Meu esposo costuma dizer que eu brigo assim, sabe? Eu bato sorrindo, eu dou um jeitinho assim que ninguém fica sabendo, mas ele sabe quando ele está apanhando. É verdade. É verdade, irmão. Aleluia! Ou vai dizer, não, peraí, eu estou falando alguma coisa errada aqui ou vocês não brigam? Peraí, deixa eu olhar direito. Ronaldo, vamos descer, porque esse povo aqui não briga. Fala a verdade, gente. Mas existe uma diferença quando a gente senta para discutir assuntos e a gente resolve. Amém? Porque o problema não é discordar. O problema não é ter diferença.
O problema é não sentar e conversar. Porque sentar e conversar é para adulto. É para gente madura. Quando a gente pensa, peraí, eu não estou sentando para conversar, então nós estamos longe da maturidade. Se ainda no meu relacionamento eu não sento, o que vai acontecer? É isso aqui, ó, discutindo em pé, gritando um com o outro. Certo? Então, o que é maturidade? É quando a gente vê no nosso relacionamento, a gente senta e conversa. Se tiver muito nervoso, a gente fala igual fala para a filha, né? Em casa a gente conversa. Não sei se vocês usam isso. Ou quando a gente sai com o filho, eu fazia isso muito quando eles eram pequenos. Eu dizia a eles, mãe, esse negócio, ó, em casa a gente conversa. Depois eu falo para você. Por quê? Porque era algo que era importante, era particular, mas que precisava ser falado em casa. Amém? Legal. E engraçado, irmão, que nesse pequeno teatrinho a gente teve uma frase que ela falou, você gostou dessa frase? Eu falei, gostei. Falei, essa foi uma revelação de Deus. Quando ela disse assim, você não me entende? Falei, parece até fácil de entender, né? Parece fácil entender as mulheres, né, irmão? Então, como agora... assim? Vocês vão deixar mulheres? Não, que isso? Como assim? A gente é um livro aberto, muito fácil de se ler. Que coisa! Então, foi muito legal. Ele está de brincadeira, né, não, Isabel? Oxe, plenamente concordando comigo. Mas agora eu vou ficar quietinha, sentada, e vou deixar ele falar. Então, agora a gente vai compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no nosso coração. E você vai ver que tem algumas coisas a ver com o que a gente ensinamos aqui no púlpito. Jesus, irmãos, em João 13, do 13 ao 17, ele dá uma lição para a gente a respeito da gente ser exemplo. E ele, junto com os discípulos ali, ele lava os pés. Depois que ele lavou os pés dos discípulos, ele disse, chamaram ele de mestre, e disse, verdadeiramente eu sou mestre. Por isso que eu lavei os pés de vocês. E vocês devem fazer a mesma coisa. E pensando na palavra, eu falei, Senhor, eu gosto sempre de titular minhas mensagens. E o que veio no meu coração foi a respeito de o exemplo de alguém que está cuidando da família e do seu casamento. Então, o título da mensagem é o exemplo de quem está cuidando da sua família e do seu casamento. E dentro desse exemplo que é o título, a gente vai ver alguns princípios. Eu sei que tem muito mais, mas eu vou falar daquilo que o Senhor foi trazendo no meu coração. E nós vamos ter mais uma dinâmica no meio da mensagem, que também está tudo colado um com a outra, para a gente mexer um pouco com vocês, para ser um negócio mais diferente. Amém? Lá em Mateus 7, põe por favor a mídia no telão aqui. Mateus 7, 24 ao 27, diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Repete comigo, prudente. Beleza, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Diga comigo, foi edificada sobre a rocha. Amém. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então nós estamos vendo aqui também, Jesus novamente falando de alguém que edificou algo nele, ou na palavra dele. Sabe, irmãos, o meu casamento e o seu, nós só vamos crescer nele quando eu e você colocarmos Jesus na frente dele.
Lá em Eclesiastes diz que um cordão de 3 dobras é difícil de se quebrar. Então, irmão, o importante não é quem ganha ou quem perde. O importante é nós estarmos construindo no lugar certo. Sabe, irmão, esse negócio de que o homem manda em tudo, isso é tudo besteira. Na verdade, se a mulher quiser, ela manda muito mais do que o homem. Porque, na verdade, o papel do homem, irmãos, se nós formos comparar o papel do homem e o papel da mulher, a Bíblia diz que eu e você temos que amar nossa esposa como Cristo amou a igreja. Então o negócio é sério. Mas vamos falar de alguns princípios. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com você, aleluia, deixa eu me achar aqui. Aleluia, Gálatas 6, 7 e 8. Princípio da generosidade. Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aleluia. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfalecemos. Amém, irmãos? Muitas vezes, irmãos, nós somos generosos com muita gente. Mas você sabe que as primeiras pessoas que nós temos que ser generosos é na nossa casa, irmãos. É com os nossos filhos e com a nossa esposa. Ah, mas é fácil? Não, é por isso que a palavra vem para mim e para você. É porque nós estamos no meio de um treinamento e eu, irmãos, eu quero sair aprovado desse treinamento. Esse negócio chamado casamento não é para nós banalizarmos como o mundo tem feito isso. Nós havíamos conversando no carro e a minha esposa estava falando que um colega do Lucas, lá da faculdade, na USP em São Paulo, ele passou e a namorada também passou na faculdade. E aí os pais se ajuntaram e alugaram uma suíte para eles morar. Ou seja, está nem aí. Não vive o princípio do casamento. Esse zelo de um pelo outro. Mas para que isso aconteça, eu tenho que plantar. Porque em algum momento eu vou colher. Sabe, irmão, nós nunca perdemos em plantar uma boa semente. Seja financeira, aquilo que Deus te guiar, seja no nosso relacionamento com nossa família, com os nossos irmãos na igreja, no trabalho, sempre haverá uma colheita. Lá em Esté 2,18, a Bíblia diz que, por causa de um pedido dela, o rei foi generoso com o povo de Israel. E por causa da generosidade do rei, salvou muita gente. Sabia que a minha generosidade e a sua pode salvar uma vida, irmãos? Às vezes Deus te guia a dar algo para alguém, que aquilo é um susto para aquela pessoa. Porque ela não estava esperando. E Deus sabe, irmãos, como alcançar as pessoas. E Ele vai usar quem? Eu e você, a igreja dele. E para nós alcançarmos casamentos que estão destruídos aí fora, precisamos ser exemplos. Por isso, nós devemos estar cuidando do nosso casamento. Esse negócio que o negócio não está tão bom, e a gente fazer de conta, irmãos, que está, não é para crente. Tem que sentar e conversar. E às vezes vai doer na canela mesmo. Mas sabe que está em um crescimento? As palavras, irmão, talvez a gente fica falando assim, caramba, o pastor pegou uma palavra hoje, que nós estávamos brincando em Santos, há uns 2 domingos atrás, o pastor nosso ministrou uma palavra lá, e o irmão disse, rapaz, eu ria, eu chorava, eu pulava, porque era voadora, daqui a pouco vinha um melzinho, e a palavra foi uma bênção, irmãos. Porque Deus sabe como alcançar eu e você.
Deus sabe exatamente a condição que você se encontra no seu casamento, na sua família hoje, e a minha também. Então esse princípio de generosidade tem que estar enraizado dentro do nosso coração. Porque Jesus sempre foi generoso. Jesus sempre teve compaixão das pessoas. E às vezes nós queremos ser uma bênção na igreja, uma bênção no trabalho, mas todo arrebentado dentro de casa. E sabe, irmãos, eu sou pastor de 3 ovelhas. E eu vou ter que dar conta delas. Deus vai me cobrar. Aleluia. Glória a Deus. Mas vamos seguindo, que tem muita coisa boa para acontecer, viu? Aleluia. Deus é muito bom. Diga para o teu vizinho aí, que é tua esposa e teu esposo: eu preciso ser generoso. Aleluia. Aleluia. Vamos melhorar. Nós precisamos ser generosos, né, amor? Aleluia. Amós, capítulo 3, versículo 3, segundo princípio. Diz assim: andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Mateus 18, 19 e 20. Jesus falando: em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai, que está nos céus. É só até aí, tá bom, irmão, obrigado. Segundo princípio, o andar em acordo. Uma família que está cuidando, que está sendo exemplo de família e no casamento, eles sempre vão andar nesse princípio de acordo. Ninguém vai ficar puxando um elástico nas 2 pontas, um puxando para cá e o outro para cá. Sabe, irmão, porque se nós permanecermos nessa condição, em algum momento o elástico vai romper. Por isso que Jesus tem que ser o centro. Porque todas as vezes que nós formos para a palavra, nós vamos ver Jesus trazendo a gente para junto, para um acordo. E essa matéria a gente ministra no curso de casais, que fala sobre acordo, que a gente aborda muito mais coisa. Mas um dos versículos é esse: andarão 2 juntos se não tiver acordo? E Jesus disse: olha, se você ligar aqui na terra, vai ser ligado no céu. Sabe, irmãos, talvez a minha família e a tua não está ainda como nós queríamos, mas eu e você temos o poder pela palavra, de orarmos em concordância e chamar pela fé, porque afinal de contas nós somos os da fé. Está comigo? Oh, aleluia. Então, nós vamos chamar aquilo que ainda não existe como se já existisse. O meu filho hoje, ele está por um período de férias da igreja, ele não está indo na igreja. Mas eu nunca deixei de orar: Pai, obrigado. Irmãos, enquanto eu tiver vida e fôlego de vida, eu vou declarar, irmãos, a bênção de Deus sobre a vida dele. O poder de Deus sobre a vida dele. Aleluia. Glória a Deus. E eu vou passar para minha esposa, ela vai fazer outra dinâmica com vocês. Aleluia. Acho que é estranho, né, ele fazer dinâmica. Para essa moça da dinâmica. Peraí, tira para mim esse... Bom, agora eu vou precisar de 2 casais para nos ajudar com essa dinâmica, ok? Sem timidez, enquanto eu arrumo aqui, pode se levantar os 2 casais corajosos, senão a gente vai escolher. Vocês que sabem. Vamos lá, enquanto eu estou distraída aqui com esses negocinhos, vocês se levantam, 2 casais. Pô, gente, casais. Ó, um casal aí mais experiente agora, né? Pelo amor de Deus. Vai perder para
Aê! Aleluia! Aê! Bora lá. Eu vou explicar para vocês o que vai acontecer. Fica um casal desse lado aqui. Segura. Isso tudo faz parte da mensagem, amém? Agora, esses dois casais corajosos se colocaram aqui na frente. Eles vão participar da compra de sementes. Ali eles têm o potinho deles. Eles vão poder ir até a quitanda, aqui, um localzinho que a gente improvisou de sementes. E vocês podem ir lá. Comprem a semente que vocês quiserem. Podem comprar. Enquanto eles estão comprando as sementes, eu vou precisar que mais um casal venha aqui. Vamos lá. Quem é corajoso de vir? Vamos lá, casal. É tão legal quando eu falo assim, olá, casal. Pessoal... Aê! Oba! Muito bom! Você coloca aqui um pouquinho, que eles estão escolhendo umas sementes. E aí eu vou também falar com vocês já, tá bom? E aí, deu? Já? Não, vocês, quando a gente vai comprar semente, a gente compra a semente que a gente quer, né? Comprar as sementes todas. Mas essas aqui, vocês não querem? Não. Mas é 2 por 1. Não quer 2. Promoção. 50% de desconto. Para vocês que chegaram agora, vem aqui um pouquinho. Olha isso, promoção. 50% de desconto ou 2 por 1. Quer? Quer levar para sua casa? Dá uma olhada nas sementes. Deixa eu ver se eles vão querer levar essas sementes para casa, ok? Vocês querem levar para casa? 2 por 1? Promoção 70%. Olha o desconto, gente, 70%. Quem aqui passa em frente da vitrine está escrito 70% e não entra? 70%. Não quer levar? Não, jura, olha. Tristeza, crítica, não quer levar? Não? Vocês, 70% não? Quem quer? Tristeza e crítica. Não querem? Quer? Não? Peraí. Pode sentar lá, então, já que vocês não estão tão... Vocês querem orgulho? Quem quer orgulho, levanta a mão. Gente, pronto. Acabou a promoção. De graça. De graça. Orgulho. Orgulho de graça. Quer? Não? Não. Acho que eu vou trabalhar na feira. Quem quer? Quem quer? Orgulho. Orgulho. Orgulho aí atrás. Quer? Ó, mas me leva para sua feira. Olha, orgulho. Sou uma boa vendedora, hein? Não quer? Estou vendendo nada, misericórdia. Julgamento. Rejeição. Não quer? Não quer? Como assim não quer julgamento e rejeição? Leva para casa, gente. Vocês não querem essa semente? Por que você... Eita, aqui a outra boa, ó, gritaria. Não quis? Não. Aí essa frase aqui, será que alguém já disse? Nunca tivemos nada e nunca teremos nada. Ixi. Sabe aquele tipo, ai, nunca tivemos nada. Meu Deus, tantos anos já se passaram, a gente ainda não conseguiu a nossa casa própria. Ai, todo mundo consegue, menos eu. Não quer? Não quer levar isso para casa? Não? Vou pedir para eles, o que vocês estão levando para casa? Tudo posso naquele que me fortalece. Aceitação, humildade, perdão, gratidão. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos celeiros e em todos os empreendimentos da sua mão. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá. E alegria. Essas sementes vocês querem negociar? Vocês querem negociar com eles? Vocês vendem? Não, vão querer levar todas para casa? Alguém quer a semente deles? Quem paga pelas sementes dele? Quem quer as sementes dele? Alegria. Amor ágape, prontidão, diálogo. Todos os nossos filhos são ensinados no Senhor e grande é a paz dos nossos filhos. Bondade e elogios. Vocês querem a semente deles? Quer? Quem quer a semente dele?
Vocês querem a semente deles? Amém. Mas devolve as sementes, por favor. Podem deixar aqui em cima. Vocês gostaram da ilustração? Amém. Nessa noite o Senhor está falando ao meu e ao seu coração o seguinte. Podem se sentar. Gente, palmas para eles. Palmas para eles. Então, obrigado por nos ajudar. Amém? Não deixou nós sós aqui. Mas o que o Senhor está falando conosco através dessa ilustração? Nós temos o poder da escolha. Amém? É como se a gente tivesse esse cestinho imaginário aqui. E as sementes, nós que escolhemos todos os dias o que queremos plantar. Então, essas sementes, sou eu e você que escolhe. O que eu quero plantar no meu casamento? É gritaria? Ou é calmaria? Eu vou dizer para vocês. Quando você decide ser aquele que levanta a bandeira da paz no meio da guerra, não é fácil. Mas não desista. Porque logo você vai começar a conseguir trazer aqueles que estão no caos, que estão na guerra, para o seu lado. Só que a gente não pode desistir. A gente tem que estar armado com a armadura correta. E não desistir. Amém? Então, todos os dias, a gente tem esse poder de escolha. É a minha e a sua escolha. Decidir o que eu planto. Certamente vou colher. Essas sementes negras aqui, que a gente colocou como sementes negras, elas são tão poderosas quanto as sementes brancas. Porque plantadas vai fazer efeito. Se eu criticar, tem um efeito da crítica. Certo? No lugar da crítica, é melhor ouvir e procurar o quê? Apoiar. Conversar, o diálogo, sabe? Então, as sementes negras da nossa vida, elas têm que cair numa sacola sem fundo. Já ouviu falar nisso? Que quando a gente está em um lugar e às vezes a gente ouve muitas coisas. Mas sabia que nem tudo que você ouve você precisa carregar para sua casa? Quem sabe disso? Então, não devemos mais ficar entristecidos pelas coisas que a gente ouve e carregamos para casa. É besteira, mas a gente faz isso. Em vez de pegar e jogar numa sacola sem fundo, para que essa semente não frutifique no nosso coração. Porque uma das sementes negras aqui é a amargura. Ela está bem aqui em cima. A amargura, ela cria raiz. E a palavra fala sobre a amargura. A amargura é quando você se entristece com algo que aconteceu na sua casa, no seu relacionamento, e você não sentou para conversar. A amargura é quando você vai deixando ela entrar no seu coração, você não resolve esse assunto, deixa para lá, né? É melhor deixar para lá. Ah, não vou tocar mais nisso, não se conversa, não vamos mais falar sobre isso. Mas todas as vezes que alguma coisa acontece, que lembra, é como um gatilho, que lembra exatamente o início de como essa tristeza entrou, é como se tudo voltasse. E isso não é legal, não é verdade? Todas as vezes viver essa repetição. Todas as vezes viver essa mesma história. Todas as vezes deixar que isso cresça e crie raiz. Então, como lidar com isso? Primeiro, o saber do poder da escolha. Ah, mas eu já estou colhendo coisas que eu plantei lá atrás. Começa a plantar coisa boa agora que tu vai colher. Amém? Amém. Ah, mas o que eu faço com as sementes pretas que eu já plantei? Aí agora a gente vai ensinar uma coisa que não é segredo para nós aqui
Quem é do Verbo da Vida aprende muito desde cedo. Gente, valoriza essa palavra que é ensinada. Porque faz toda a diferença. Eu escolho dizer. Eu escolho as palavras que eu quero dentro do meu lar. E isso é fé. Ah, mas na minha casa não existe. Ei, fala correto. Fala fé. Fala a palavra. Faz aquilo que não existe começar a existir. Como assim? A gente está abrindo mão muito fácil. E o pior de tudo, esses dias eu falei para uma pessoa isso. Falei, sabe por que eu não digo isso? E sabe por que eu não rio com todo mundo sobre tal coisa? Por quê? Porque eu estou, se eu fizer isso, eu estou me igualando a algumas coisas e estou dando alimento para demônios. Mas crente alimenta demônio? Alimenta. Caboquinha. Terrível isso, né? Vamos sorrir todo mundo só para ficar mais leve, vai. Sorria, gente. Sorriu para mim, irmão. Até ele ficou quietinho. Eu vou passar para ele já, tá? Para ele deixar o docinho com vocês. Mas vamos parar e pensar. Quais são as sementes que eu estou plantando na minha própria vida? O que eu falo a respeito de mim vai surtir efeito. Sementes pretas, negras, ou as sementes brancas? O que você tem falado a respeito de você mesmo? Você tem concordado com palavras que você tem ouvido, que falam de você? E daí? Você vai dar ouvido para Deus? Ou você vai dar ouvido para quem não te conhece? Quem sabe aqui que quem nos conhece é Deus? Ele nos sonda. Ele nos conhece. Ele sabe muito bem quem nós somos. Ele sabe e Ele tem ainda bons pensamentos a nosso respeito. Aí vem alguém e diz assim, ai, você não é tão inteligente. Nem bonito você é. Você não sabe nada. Aí você vai para casa chorando por quê? Porque está acreditando na palavra que não é de Deus. Está acreditando na palavra de qualquer outra pessoa. E aí, às vezes, a gente pensa assim, não, eu valorizo a palavra da fé. Eu valorizo a palavra da fé, a palavra da Bíblia, a palavra rema revelada. Valoriza nada. Toda vez que você faz isso, você coloca tudo em descrédito. O que você tem falado a respeito do seu cônjuge? Eita! Eu paro para pensar assim. Eu olho para ele. Tá bonito, né? Tá bonitão, bicho. Obrigado, né? Olho para ele e penso. Se eu falar algo negativo dele, não que ele não tenha defeito. Entenderam? Ele não é perfeito. Ele tem defeito. Olha a cara de lindo. Sorria, só para mim não falar seus defeitos. Fala. Isso. Ele tem defeito. Certo? Me ajuda, ele está quase chorando agora. Ele tem defeito. Eu também tenho defeito. Certo? Só que aí eu vou fazer uma escolha. Para que eu vou me ajuntar, por exemplo, com a Sumayara, que ainda nem casou, e vou começar a falar sobre o meu relacionamento para ela, só as coisas negativas? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou falar dele sem a presença dele? Piorou. Ele nem está perto para se defender. Ah, não, vou me ajuntar com Silvana. Ela já é arretada. Ela vai me ajudar a alimentar a minha ira aqui. Me ajuda aqui, Silvana. Estou com raiva de fulano aqui. Eu vou descer o pau nele. E Silvana, é isso mesmo. E aí nós duas, O que adianta, Silvana? O que eu estou fazendo?
contaminando a Silvana, porque é perigoso ela chegar em casa, olhar para o marido dela e falar: pois é, agora também estou brava com você. Porque é isso que acontece. Quando a gente semeia ira, começa a compartilhar, a gente contamina o coração da outra pessoa. E sabe o que acontece? Eu estou alimentando demônios, eu estou alimentando para que ele não consiga se libertar das coisas que ele ainda não cresceu. A gente ainda está todos aqui em fase de crescimento, amém? Ninguém chegou na plenitude da maturidade aqui. Eu sei disso, por isso que eu já falei assim, porque eu sei, não estamos. Quantos de nós ainda somos pegos surpresa por criancices que a gente comete? A gente fala: nossa, eu pensei que eu já tinha crescido nessa área. Aí dá aquela assustada assim, mas graças a Deus pelo perdão, né? Mas aí a gente vai e pensa: a melhor coisa é eu dizer coisas boas a respeito dele. Sabe por quê? Porque eu sou inteligente. Cada palavra que eu disser a respeito dele, que edifica, eu estou plantando. E as que ele ainda não cresceu, eu vou falar também. Sabe para quê? Para que isso vire realidade. Quem vai ganhar com isso? Gente, amém. Quem entendeu a dinâmica da coisa, isso é motivo de muita glória, aleluia. Então vamos lá, a dinâmica é simples. O que eu devo falar a respeito de mim mesmo? Vamos crescer nisso. Eu mesmo devo falar palavras boas ao meu respeito. E o que eu devo falar a respeito do meu cônjuge? Falo que é bom. Mas, Alessandra, não tem nada bom. Pelo amor de Deus, investiga direito. Nem que for os olhos. Os olhos do meu é bem bonito. Caça alguma coisa de bom e começa a falar. E aquilo que ainda não existe, começa a soltar essas palavras dentro da sua casa. Amém. Começa a liberar. Eu aprendi que a ambiência muda todas as coisas. Qual é o ambiente da nossa casa? O que a gente ouve, o que a gente fala, o que a gente vê. Amém? Esses dias eu estava lembrando, eu coloquei louvor e eu liguei no YouTube, na TV. E depois eu fiquei pensando e meditando, eu falei assim: Deus, é essa ambiência que eu quero para o meu lar. Essa é uma escolha minha. Ou um anjo vai descer do céu e vai colocar um louvor dentro dessa casa? Não é. Somos nós que escolhemos isso. Nós que vamos lá e plantamos a semente. E quem acredita que o seu parceiro é uma terra fértil? Amém? Que você vai plantar, que vai florescer. E você só tem a ganhar com isso. Amém? Podemos passar. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar. Então, a dinâmica mostrou muito bem. Nós falamos sobre indivíduos generosos, sobre pessoas que estão andando em acordo. E o terceiro princípio é uma boa comunicação. E eu já vou até te adiantar, irmãos, que essa semana eu tomei uma na canela a respeito de comunicação. Porque nesse princípio aqui, eu ainda tropeço. Quem está falando com você não é perfeito, como ela diz, e eu não gosto de dar uma de super crente. E eu tomei uma cacetada do meu filho essa semana. Nós estávamos conversando e ele falou algo para mim e eu fiquei irritado na hora. E eu pensei: mas rapaz, que negócio é esse? Só que eu não falei como um crente deve falar. Eu falei como um idiota. E eu respondi muito ríspido para ele. E meu filho, irmãos,
ele foi mais maduro do que eu nessa conversa. Ele teve mais maturidade do que eu. Ele administrou a situação. Ele, antigamente, depois eu conversei com ele, 1 hora depois fiquei conversando com ele, pedi perdão para ele, e eu disse, você foi maduro nesse negócio. Elogiei, porque a gente deve elogiar quando as pessoas acertam. Sabe, o elogio vai subir para a cabeça, irmão, nós temos a palavra lá de besteira. Não vai ter elogio que vai fazer eu mudar o que a palavra está escrito. E se mudar, nós temos pastor para poder pegar no nosso pé e puxar as orelhas. É simples assim. Você está entendendo, irmãos? A gente tem que crescer na palavra, mas crescer corretamente. Então, como eu estou falando em comunicação? Porque justamente essa semana eu me trupiquei. Eu costumo dizer no serviço, eu pisei no tomate. E sabe, irmãos, eu fiquei tão envergonhado depois, que eu pedi perdão para ele e para o Espírito Santo. Mas, rapaz, você fica todo desengonçado. Sabe aquela tristeza que Paulo fala lá em Coríntios? Aquela tristeza que te dá um arrependimento na hora de, caramba, que besteira que eu fiz. Então, a Bíblia Jesus é bem claro, ele diz assim, quem está em pé, cuide para que não caia. E sabe, irmãos, quando a gente vê alguém indo para um perigo cair, não é para acusar as pessoas, é para puxar, não é para isso que serve o danado lá do cajado, do pastor, é para puxar para perto, e ensinar a palavra. Porque de acusador já tem o capiroto, como diz Marli. Ele é que anda acusando eu e você. E se nós não estivermos enraizados na palavra, isso vai acontecer, nós vamos ficar com aquele sentimento de culpa, e não vamos avançar em Deus. Então o que eu pensei? Pedi perdão a ele e ao Senhor, e eu disse, eu posso melhorar. Sabe uma coisa que minha esposa brinca comigo em casa, quando eu erro na comunicação, ou quando eu falo parecendo um macho, que na verdade eu aprendi, que quando, e eu estou falando de mim mesmo, quando um homem fala parecendo um macho com a esposa, é um ponto de fraqueza dele, e eu não quero ficar nesse ponto de fraqueza, porque na verdade a autoridade não está na força da fala. Você está falando macho? Macho é macho mesmo, filho. Tem que falar como macho. Falar como moça vai ficar difícil. Ele está querendo dizer que falar que nem um ogro. Essa é a tradução, certo? Um homem macho não precisa mostrar que ele é macho falando como um ogro. Ok? Porque senão ficou estranho o negócio aqui. Os homens vão começar a falar que nem moça em casa, não vai acontecer. Irmãos, continue falando como macho, amém? Pelo amor de Deus. Amém, irmão. Está vendo aí, irmão? É assim. Eu sempre estou aqui, meu amor, para te ajudar. Amém. Glória a Deus. Então os irmãos entenderam o que eu disse. Não é a força da nossa fala que vai trazer autoridade para a gente. O que vai trazer autoridade, irmãos, a gente ser exemplo. E nessa condição, nessa conversa com meu filho, eu não fui exemplo de pai para ele. Ou de uma pessoa emocionalmente equilibrada. Houve um desequilíbrio. E os casais estão perdendo muito hoje por conta do desequilíbrio emocional. E a gente precisa tratar isso. E quando eu falo a gente, eu estou me incluindo dentro desse negócio. Eu sei que eu preciso, sabe, irmão, você e eu sabemos a área que somos fracos. Teve um jovem que eu estava dando um conselho para ele, e ele falou para mim assim, mas todo mundo tem um calcanhar de Aquiles, parece que ele falou assim para mim. Acho que é Aquiles que ele falou. Mas é aí que você tem que vestir a palavra. É na fraqueza que Paulo diz, eu sou forte, por causa de Deus. Então esse princípio da comunicação tem que mudar na minha casa e na sua casa. E essa semana foi um exemplo de que eu parei assim e disse, rapaz, se eu não mudar, aonde eu vou chegar? E eu ia dizer,
quando ela falou a respeito do ogro aí, eu ia dizer o seguinte: quando eu errava, e até hoje quando eu erro, e falo alguma besteira, ela fala assim, ela dá um exemplo de autoridade. Ela fala, se o pastor tivesse o celular aqui, você falava isso? Ou, se um homem bem forte, tivesse conversando com você a respeito disso, você enfrentava ele? Eu falo para ela, eu não sou besta. Mas você sabe que é exatamente isso que o Senhor quer ensinar para mim e para você? É falar certo, correto com todos. Não tem maior e menor no reino de Deus, irmãos. Nós temos que tratar as pessoas iguais. Quando a gente começa a tratar pessoas diferenciadas, tem muito dinheiro, e daí? Na igreja não tem isso não. O mendigo que entrar aí, vai ter que ser tratado como um cara um bilionário entrar. Pelo menos foi isso que Jesus fez. Jesus disse, onde você estava? Jesus falou para alguém, ele disse, quando você me visitaste, lá na prisão. E você conhece a palavra, quantas coisas Jesus falou, você estava me ajudando, você estava fazendo o que a palavra disse para fazer. Então nós precisamos ter uma boa comunicação. Provérbios 18, 21, coloca aí, por favor, a mídia. Diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Irmãos, muitas vezes eu e você perdemos de comer o fruto, por causa da nossa língua. Tiago 1,19, por favor. Aleluia. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Tiago estava tratando com gente da igreja. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eita glória! Nós sabemos como que é a nossa vida na nossa casa. Será que nós estamos tendo paciência? Será que estamos tardio no se irar? Ou qualquer coisa a gente já... Então o Espírito Santo, irmão, está tratando comigo, com você hoje, de nós sermos uma família e termos um casamento que seja exemplo. Para que as pessoas de fato, quando chegar na igreja, venham notar Jesus no meu e no seu casamento. Porque senão, irmão, se nós fizermos as mesmas coisas que o povo de lá de fora fazem, para quê? Eu ir para a igreja. Eu não vou me contentar só com a salvação. Eu preciso fazer algo. Eu preciso construir algo para as pessoas. As pessoas têm que ver algo de bom no meu casamento e na minha família. Nós sabemos que não existe família e nem casamento perfeito. Mas se tivermos uma inclinação dentro de nós, eu preciso melhorar, irmão, vai acontecer. Porque a palavra não mente. Amém? Então, que nós venhamos pedir esse auxílio do Espírito Santo, que Ele é o nosso auxiliador. De termos uma vida equilibrada, procurar emocionalmente ser uma pessoa equilibrada. E sabe, irmão, não é vergonha nenhuma, eu tenho dito isso, você procurar, e eu também, um psicólogo, se necessário for. Talvez nós chegamos num grau emocional de tanto desequilíbrio, que nós vamos precisar de um profissional que estudou para isso. Aleluia. Eu tenho pressão alta, irmãos, e eu tomo danadinho do comprimido todos os dias. Eu não cheguei no nível de ter a cura da danada da pressão. Então eu tomo, eu falo para ele assim, eu não vou morrer de infarto, em nome de Jesus. Eu estou lendo um livro do Charles Carpenter, que ele fala exatamente isso. Se você não chegou no nível de receber o rema e ser curado, tome disso, eu não vou morrer disso. Aleluia.
Pior, irmãos, é a gente negligenciar o nosso corpo, ou estar com uma doença e com aquele assentimento mental. Eu estou curado, mas não está. Nós sabemos pela palavra que Ele já nos curou, que a cura já é nossa. Agora, a manifestação depende da nossa fé. E se você ainda não está tendo fé para ser curado de tal, não se condene em ir no médico e tomar o seu remedinho. Aleluia. Eu acho que quebrou um biscoitinho aí, mas é desse jeito mesmo. Aleluia. Agora, eu tenho fé, eu sou um homem próspero, dinheiro está chegando na minha... Meu irmão, é a palavra de Deus, Ele diz, eu se fez pobre para tu enriquecer. Mas nós não estamos aí na riqueza que a Bíblia diz que nós estamos. Mas isso não deixa de ser uma verdade. Eu sou próspero em Deus. Então também não se condene se faltar dinheiro na sua casa. Eu declaro sobre casa aqui, sobre as casas, sobre as famílias, manifestando a prosperidade de Deus, em nome de Jesus. Você não vai ficar no meio do caminho. Deus vai levantar pessoas para nos ajudar, e ajudar a igreja dEle, em nome de Jesus. Aleluia, eita glória, Deus é bom em todo tempo. Tem hora para tudo, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Tem hora da dinâmica, da risada, mas tem a hora de Deus tratar comigo e com você. E essa está sendo a hora. Aleluia. Minha esposa disse assim, tu tem alguma direção para orar no final? Eu falei, não sei, Deus sabe. Eu tinha alguma coisa dentro de mim, mas eu não sabia como ia ser. E agora Deus está mostrando como vai ser. Aleluia. Finalizando, o último princípio é o princípio do arrependimento e do perdão. Assim como eu errei na comunicação essa semana com meu filho, talvez você também errou na tua casa. Talvez você não foi generoso como deveria ser. Aleluia. Talvez houve algum desacordo na sua casa essa semana. Então, no final, nós vamos coroar com arrependimento e perdão. Nós não vamos ficar na ofensa, segurando a ofensa. Pregador americano chamado John Bever, ele diz, ele tem um livro e umas pregações dele chamada A Isca de Satanás. E uma das coisas que ele bate muito é você parar na ofensa. A pessoa te falou algo, em vez de você perdoar essa pessoa, você segura a ofensa. Hoje, em nome de Jesus, nem eu e nem você vai sair daqui com uma ofensa segura, não. Nós vamos declarar arrependimento e perdão para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. E eu quero concluir com alguns textos que eu deixei para o final aqui, porque eu sei que essa é a vontade de Deus para o meu casamento e para o seu também, para a minha família e para a sua também. Nós sabemos que existem as exceções, mas a vontade de Deus, essa aí, Gênesis 2, 24. Aleluia. Aleluia. Diz assim, por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É outra matéria do nosso curso, uma só carne. Sabe, irmãos, isso é um mistério, como diz Paulo. Eu saí lá do Nordeste da Bahia, vim para Cubatão, e aí conheço a Alessandra, e casei com ela. Meu Deus do céu, eu saí lá do Nordeste, e hoje deito na mesma cama de que a Alessandra. Isso é uma coisa muito séria, meu amado. Não é para nós tratarmos o nosso casamento
como o povo lá trata, não. Eu tirei alguém da casa do pai e trouxe para minha casa, para nossa casa, e agora nós somos um. Então o que dói em Alessandra tem que doer em mim. Eu não estou dizendo que eu tenho que aceitar coisas negativas, vamos dizer assim, ou posicionamento que ela esteja errada e eu concordar, não é isso. E eu também, ela não deve concordar com algo que está fora do propósito do casal e da família. Mas a vontade de Deus, quando esse mistério acontece, de se tornar uma só carne, é para sempre. É até que a morte os separe. Tem exceções? Tem, mas isso aí é cada um vai tratar com Deus. As decisões que tem que tomar é nós. Agora, aonde há arrependimento e perdão, há cura. Oh, aleluia. Aleluia. Algumas doenças, eu vou falar emocionais porque a palavra que eu quero falar é muito difícil e não vai dar bom. Então eu vou falar doenças emocionais, é mais fácil. As doenças emocionais, irmãos, muitas delas são falta de perdão, segurando a ofensa. Efésios capítulo 5, versículo 31. Aleluia. Paulo dizendo a mesma coisa, então não é algo isolado. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Mateus 19, 6, se nós já estamos finalizando. Aleluia. Mateus 19, 6 diz: de modo que não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então a vontade de Deus é que nós continuemos firmes com a nossa esposa e com a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar. E eu creio, irmãos, que o Senhor já tratou no meu e no seu coração hoje. Ronaldo, oi, me permite falar? diga. Queridos, fiquem de pé. Ele pediu para fechar os olhos, mas eu vou pedir para que vocês fiquem de pé. Uma coisa que o Senhor tratou, ontem eu estive em um culto de mulheres, e Deus tratou com aquelas mulheres sobre perdão em relação a casamento. E o Senhor me trouxe a lembrança ali atrás. É impressionante muitas vezes como tem casais que ficam 15 dias dentro da mesma casa sem se falar. E eu já atendi pessoas assim. Eu falei, como que você consegue ficar dentro da mesma casa sem falar com a pessoa? Mas tem pessoas que ficam 2 dias, 3 dias, uma semana, 15 dias, um mês, sabe lá Deus. Mas nesse momento, eu peço a vocês podem dar a mão ou abraçar-se. Eu vou pedir a vocês que vocês possam fazer isso com o seu cônjuge, amém? Vocês vão orar agora, um pelo outro, porque esse posicionamento de perdão é diário. Às vezes eu falo com o Arnaldo, tem dias que eu tenho que te perdoar 70 vezes 7. Tem dias que é alívio, eu perdoo só uma vez. Mas tem dia que é 70 vezes 7. E não é fácil, irmãos. Porque a nossa carne, ela não quer perdoar. Mas o perdão, ele é a porta para todas as outras coisas vir para o seu lar, para que a palavra atue na tua casa. É a operação do amor pelo perdão. Que importa mostrar quem é mais forte? Não existe isso.
Quando tem essa briga de mostrar, mas se eu perdoar, eu vou mostrar fraqueza. É mentira do diabo. Porque quem perdoa, ele é grande. Todas as vezes que você tiver que perdoar, você pensa, nossa, como eu estou grande, como eu cresci. Eu estou grande, eu estou crescendo, porque eu consigo perdoar. E nesse momento, o Ronaldo vai estar nos conduzindo em oração, mas eu peço que vocês fechem os seus olhos. Nesse momento, se quiser abraçar e pedir perdão, é um bom momento para vocês se perdoarem. É um bom momento para dar, a partir de hoje, um start e um reinício. É um bom momento de falar, ei, em casa, vamos sentar, vamos conversar. A gente iniciou aqui assim, dizendo, bora sentar. O que a gente faz? Vamos sentar e vamos conversar. Que nem gente adulta. Deus, obrigado.